Urgente, o Internacional está vendendo joia das suas categorias de base. É o que afirma jornalista. Vamos trazer detalhes, os valores da negociação e mais, também a compra de Carboneiro, os detalhes do acordo, duas saídas e o anúncio oficial que foi feito pela direção do Internacional. Tudo isso nesse conteúdo você acompanha depois que deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho das notificações. Vamos lá, galera, muito boa noite, estou de volta aqui no canal em plantão especial porque o Internacional está negociando um de seus jogadores. A informação é do Alexandre Ernest, repórter, que acabou de divulgar que Ricardo Matias está sendo vendido para o mundo árabe. O Al Ahly está levando o jogador, essa é a informação do Ernest, pelo valor de 9 milhões de euros, cerca aí de 55 milhões de reais. Esse é o valor que o Inter está aceitando pelo jogador. Lembrando, galera, que o Inter tem apenas 60% dos direitos econômicos do Ricardo Matias, jogador que foi sondado durante o ano em outras janelas e o Inter está o liberando neste momento, pelo menos é a informação do Ernest. Já tentei contato com algumas pessoas próximas ao Ricardo Matias, que ainda não me confirmaram essa proposta, mas o Ernest trouxe essa informação no seu canal. Vou deixar aqui também nos comentários o vídeo dele, explicando também mais detalhes sobre esta história. Ricardo Matias pode não vestir mais a camisa do Internacional. Sobre a porcentagem, tá, galera? O Inter tem 60%, ficaria desses 9 com 5,4 milhões de euros, que dá ali um valor aproximado de cerca de 33, 35 milhões de reais, dependendo da cotação. Eu acho um valor extremamente baixo. Embora eu ache que o Ricardo Matias não vai ser uma grande venda na casa dos 20 milhões, como muita gente chegou a projetar em algum momento, não acho. Mas o Inter acho que teria melhores propostas se desse uma segurada no Ricardo Matias, embora a gente saiba que alguns comportamentos do Matias nos bastidores não animam a direção do Internacional. Então daqui a pouco foi uma avaliação de já liberar a primeira proposta, quem sabe ficando com uma porcentagem para uma futura venda e tendo aí uma possibilidade de fazer mais grana no futuro com este jogador. Proposta do Al Ahly de 9 milhões de euros que o Inter estaria aceitando pela saída do jogador. Mas, pessoal, um anúncio oficial foi feito nesta quarta-feira, que é o do Abel Braga. Mas como assim, Som? Do Abel já tinha sido anunciado pelo Barcelos na entrevista da última sexta-feira. Pois é, pessoal, o Inter fez esse novo anúncio na data de hoje, 17 de dezembro, 19 anos hoje, comemoram-se 19 anos da conquista do Campeonato Mundial de 2006 do Internacional, e o Inter fez ali uma postagem no seu site muito especial, falando sobre o Abel Braga estar de volta ao clube para uma função diferente depois de 19 anos da conquista do Mundial. E essa data de hoje, quarta-feira, foi o desembarque do Abel aqui em Porto Alegre. O Abel, que estava no Rio de Janeiro, vem a Porto Alegre, está já na capital gaúcha, e agora se junta, digamos, presencialmente ao Internacional, oficialmente como diretor técnico. O que começa também, pessoal, a acelerar a busca do Inter por reforços. A partir da definição do novo treinador, que será Paulo Pesolano, e da chegada do Abel a Porto Alegre, a promessa é que nas próximas horas o Inter comece a trabalhar mais intensamente no mercado, em nomes, em jogadores que possam reforçar o elenco para a próxima temporada. Você deve ter notado, não vazaram ainda nomes ou muitos nomes de jogadores que o Inter estaria interessado. Também por esta tendência política do Inter de esperar a definição do técnico e também a chegada do Abel para que esses trabalhos comecem a se intensificar. Sobre o técnico, tá, pessoal? O que eu tenho se mantém da informação da manhã. Alguns detalhes ainda separam o Inter de poder anunciar o Pesolano. Alguns colegas trouxeram que o negócio está fechado, respeito à apuração deles, mas não é a informação que eu tenho, que faltam ainda
alguns pequenos detalhes nesta negociação do Inter com o Pesolano, inclusive alguns detalhes em relação à comissão técnica do treinador que deve vir junto a ele aqui a Porto Alegre para esse trabalho no Internacional. Então, Pesolano nas próximas horas deve ser anunciado como novo técnico do Inter. O que eu tenho é que a negociação ainda não está fechada. Outras duas negociações, pessoal, que acontecem simultaneamente são para a saída de 2 jogadores do atual elenco do Internacional, Oscar Romero e Alan Benítez. Vou acreditar aqui o meu parceiro Paulo Nunes, da Rádio Guaíba, que trouxe estas informações e trouxe inclusive os clubes. O Oscar Romero está praticamente fechado com o Cerro Porteño do Paraguai. Ele tem contrato com o Inter até 31 de dezembro, agora até o final do ano, não vai permanecer. O Inter está liberando o Oscar Romero, que deve voltar ao futebol paraguaio para encerrar a sua carreira, talvez, no Cerro Porteño, voltando ao clube depois que foi revelado pelo mesmo. E o Alan Benítez, lateral direito, também deve voltar ao Paraguai, mas para jogar no Libertad. Ele que veio do Olímpia, o Inter contratou ele depois do seu período de contrato se encerrar, e ele está voltando então para o Libertad, pelo menos há um interesse do Libertad. O Inter não vai fazer um grande esforço para manter o Alan Benítez, porque não conta com esse jogador para a próxima temporada, embora ele tenha contrato, digamos, em vigor até o final do ano que vem. Então o Inter trabalha para liberar o Alan Benítez facilmente para o Libertad do Paraguai. Também nas últimas horas, pessoal, entrei em contato com muita gente para tentar confirmar essa informação envolvendo o Carboneiro, que veio dos veículos da Argentina, ESPN, o jornal Olé, outros colegas também de muita credibilidade trouxeram essa informação, o César Luiz Merlo, o Herman Garcia Corva também trouxe essa informação, são todos jornalistas muito bem conceituados do mercado argentino. Eu tentei contato com pessoas do Racing, com o empresário do Carboneiro. O Inter não confirma oficialmente esta negociação, não confirma a compra do Carboneiro, mas eu conversei com um desses colegas argentinos, o Herman Garcia, da TIC Sports, da Argentina, que é um dos maiores canais de TV fechada de esporte da Argentina, como se fosse aí um Sport TV lá dos hermanos. E o Herman me disse o seguinte: olha, essa confirmação que eu consegui veio do Racing, do pessoal do Racing, que já recebeu esta notificação do Inter de compra do Carboneiro no valor de 4 milhões de dólares, que era o valor que a gente já tinha acesso aqui no Rio Grande do Sul, que é o valor que estava estipulado em contrato. 22 milhões de reais que o Inter vai pagar pelo Carboneiro. 75% dos direitos econômicos, então esse é o percentual que o Inter está adquirindo de forma parcelada, tá, pessoal? Não é à vista, então o Inter não vai pagar na bucha o valor dos 4 milhões de dólares, não sei dizer quantas parcelas de quais valores, essa informação ainda não tenho, mas é de forma parcelada. Então qual que é a ideia do Inter? Um jogador de seleção que provavelmente vai jogar a Copa do Mundo. O departamento de futebol anterior era contrário à permanência do Carboneiro, estava mais, digamos, suscetível, estava mais para o lado de não comprar o jogador, mas como teve a troca, também tem um novo comandante, enfim, muita coisa mudou. O Abel gostou bastante do Carboneiro tecnicamente, acha que é um jogador que tem muito potencial, então tudo isso acaba fazendo com que o Inter mude de ideia e acabe comprando o Carboneiro, também pensando numa futura venda. São 4 milhões de dólares, hoje é um valor, no mercado atual, barato para um jogador atacante de 26 anos, que não é velho, também não é um garoto, enfim, mas não é um idoso do futebol, digamos assim, na brincadeira, claro, muito respeito aos idosos, e também é um jogador com projeção de seleção colombiana, possivelmente na Copa do Mundo. Então, o Inter acha que ele fazendo um bom início de temporada e fazendo parte da seleção na Copa do Mundo, pode ter uma venda interessante também do Carboneiro. Então esse é o principal motivo da compra do jogador. Para fechar esse vídeo, pessoal, uma informação que eu não gostaria aqui de dar, porque eu acho que reflete esse ambiente político muito conturbado,
que vive o Internacional. Mas ela foi trazida pelo Bruno Soares, repórter aqui da Rádio Bandeirantes, que antes que vocês falem nos comentários, sim, é identificado com o Grêmio, mas isso nada tem a ver com a informação que ele trouxe. Por quê? O Bruno disse o seguinte ao vivo na Rádio Bandeirantes, que uma pessoa influente do MIG, do Movimento Inter Grande, que é o principal movimento político do Inter já há bastante tempo, principal movimento de oposição, que tem nos seus quadros Fernando Carvalho, Roberto Melo, Alexandre Chaves Barcelos, tinha o Marcelo Medeiros, que não faz mais parte do movimento, enfim, toda essa galera, digamos, Giovanni Luigi, pessoas muito influentes que foram presidentes aí nos últimos anos do Internacional. E a informação do Bruno é que uma pessoa influente desse movimento vazou para os colegas da imprensa, para alguns colegas da imprensa, que o Tite estava fechado com o Internacional. Isso na sexta ou no sábado, durante o final de semana, e por isso muitos colegas, pelo menos de acordo com a informação do Bruno, acabaram divulgando que o Tite estaria próximo e praticamente fechado com o Internacional. Eu trouxe aqui no canal para vocês várias vezes, olha, o Tite não deve vir para o Inter, o Tite tem outra proposta melhor, o Tite vai ouvir a proposta do Inter, mas é muito difícil que ele seja o técnico. Pois bem, outras pessoas tinham essa informação diferente que o Bruno Soares traz, que foi trazida, foi divulgada por uma pessoa do MIG. E por que isso é importante, pessoal? Porque, vamos lá, é muito estranho que isso tenha acontecido. Me parece, e aí é uma leitura minha, não é uma informação, mas uma leitura em cima do fato, que talvez esse movimento, ou essa pessoa, quisesse que a informação vazasse para que o torcedor criasse uma expectativa na chegada do Tite e acabasse se frustrando e, de certa forma, culpando a gestão Alessandro Barcelos, também para desgastar um pouco mais ainda da imagem do presidente do Internacional. Essa informação que foi trazida no ar na Rádio Bandeirantes e que explica um pouco destas informações que acabaram sendo, digamos, bem diferentes em relação ao Tite e a sua negociação com o Internacional. Tá certo, pessoal? Deixe o seu like nesse vídeo se você gostou do conteúdo, se inscreve aqui embaixo no canal, me ajuda a chegar aos 10 mil inscritos. Se você não é inscrito, está gostando aqui do conteúdo, estou trazendo aí 2 vídeos por dia, sempre falando do Inter, das novidades, informações que eu apuro, informações com credibilidade também de outros colegas que a gente vai fazendo a parceria. Então, por favor, me apoie ainda mais. Também deixe o seu sininho ativado aqui embaixo para não perder nada. E eu volto amanhã, pessoal, num próximo conteúdo ou em plantão especial, caso algo seja anunciado pelo Inter. Talvez o técnico novo, não sei. Voltamos a qualquer momento aqui no canal. Um abraço a todos e até a próxima!